Bom dia, bom dia. Bom dia. Eu tenho que tomar cuidado com o microfone porque a minha voz já é alta. Se eu tirar aqui, vocês vão me escutar lá atrás. Então, assim, isso para mim aqui é bastante novidade, para quem me conhece. Eu fui convidado aqui, obrigado, tá, Angélica, pela palestra, obrigado, André, pela oportunidade. Fui inicialmente convidado para estar aqui falando com vocês sobre isso, mas eu falei assim, eu acho que eu vou ajudar, vou contribuir muito mais com todos aqui, se eu somar forças. Então eu convidei Tiziane e Thiago para estar aqui comigo, porque eu tenho certeza que fazendo aqui uma mesa redonda, esse bate-papo nosso vai contribuir muito mais com a experiência de vocês, né? Então vou falar só rapidinho de mim aqui, já que eu estou iniciando aqui o processo. Sou Fábio Oliveira, estou como gestor da TOC há 21 anos. Somos um grupo hoje, um grupo de empresas onde nós somos 4 empresas públicas privadas, 4 empresas privadas e 2 institutos. Então, cuidamos 360 graus. Cuidamos da saúde da empresa 360 graus. Então, nós temos uma corretora dentro da empresa, plano de saúde, seguro frota, autônomo da empresa, etc. Temos a parte de qualidade de vida, que é a empresa mais antiga de ginástica laboral, teatros, palestras, fonas, empresas, etc. Máquinas e equipamentos, aquelas poltronas que você vê no shopping de massagem, a gente aluga especificamente para empresas, então só lá na fábrica da Vigilante temos 9, uma alugada. E agora abrimos um cartão de benefícios. Enfim, e também estou como vice-presidente do Instituto Rede Incluir. Alguns devem conhecer o Instituto Rede Incluir. Nós cuidamos da parte da empregabilidade da pessoa com deficiência. Eu me reconheci muito aqui na fala da Alessandra, quanto à questão da contratação da pessoa com deficiência, diversidade, etc. Mas isso aqui daqui a pouco eu te falo um pouco mais. Eu vou passar aqui o microfone, então, se me permitem, já que comecei falando. Agora, a primeira que é as damas, vou passar para a Tiziane aqui, se apresentar aqui e falar um pouquinho dela. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito prazer. Eu sou a Tiziane Vias, sou consultora de Sabemos que o RH é muitas vezes o coração da empresa. Não é à toa que a gente colocou isso aqui não, tá? Ou a consultora, eu vi que tem muitos consultores aqui, o RH como consultor também passa a ser o coração da empresa. Mas quem cuida do coração quando ele também precisa de atenção? Hoje vamos conversar sobre o que podemos praticar de humanização no nosso cotidiano, começando por nós mesmos. Tá? Então, um pouquinho disso que a gente vai falar. E aí, para poder me apresentar, eu trouxe algumas informações aqui, então as pessoas têm um pouco de dúvida sobre o meu nome. O meu nome é Tiziane Vias, na verdade o meu nome é Tiziane Vias Ieneski, mas eu acho muito complicado, então eu coloquei um nome comercial. Até porque no RH, aqui no Rio de Janeiro, eu sou muito conhecida como Vias, porque a última empresa em que eu trabalhei, eles fizeram a gentileza de me deixar escolher o meu e-mail. E lógico que eu não escolhi Tiziane Vias Ieneski, porque ninguém acerta, então ficou Tiziane Vias. Sou consultora de RH e ESG mentora de carreiras. Como muito bem foi falado, eu sou formada em serviço social, eu até brinco, né? Na época que eu e muitos de vocês começamos no RH, não existia tecnólogo de RH não, na minha época não existia isso não. Então eu fui para o serviço social, estagiei em empresas para viver um pouquinho essa questão do RH. Tenho formação coach, sou consultora DISC Sênior em gestão do comportamento humano pela eTalent. 20 anos de experiência, já atuei na Sadia, passei pela fase em que a Sadia quase quebrou, não sei se vocês vão lembrar, uniu com o Perdigão, surgiu o BRF, eu passei por todo esse momento de cultura, foi muito enriquecedor para mim como profissional. Trabalhei no óleo e gás, na Modec, e hoje eu tenho conexão com muitas empresas do óleo e gás. Com muito orgulho, sou fundadora da Tiziane Vias, consultoria de RH, ESG, mentoria de carreira, e a minha empresa está dentro de uma empresa que está há 17 anos no mercado, já atuando com gestão empresarial, e agora eu vim com o braço de RH. Adoro falar isso, tá, gente? Quem é consultor, quem está dentro das empresas, cultura organizacional, fundamental. Então, a minha empresa não poderia deixar de ter a cultura muito bem clara. Então, a cultura hoje da minha empresa é os principais valores.
soluções estratégicas, relacionamento de qualidade e contribuição ao desenvolvimento das pessoas, carreiras, empresas e negócios e lucratividade a partir da satisfação das pessoas. Então, é assim que eu trabalho. Mas eu vou voltar aqui para a roda, vou passar o microfone para o Thiago, mas gostaria de comentar com vocês o seguinte: hoje eu não vi, amei tudo que a Ali falou. Perfeito, meus parabéns, assim, gostei muito, imagino que a grande maioria aqui tenha gostado muito, mas eu não vou falar nada de tecnologia de RH, não vou falar de metodologia, não vou falar nada disso, eu vou falar como que a gente cuida desse RH. E eu não trouxe nada muito diferente da vivência que eu tenho, da experiência que eu tenho e o que eu posso compartilhar com vocês que tem dado certo para mim. Não obrigatoriamente vai dar certo para todos, mas é a experiência que eu posso passar para vocês. Pessoal, bom dia. Não vou me alongar muito. Eu entrei aqui aos 45 do segundo tempo, né? Eu cheguei aqui, fui convidado para participar. O Fábio teve a generosidade de sugerir que eu me juntasse a vocês. A Tiziane teve o carinho de acolher essa sugestão. Justificando um pouco a minha presença aqui nesse palco, porque o Fábio achou que eu poderia contribuir com esse debate. Meu nome é Thiago, eu tenho uma empresa de transição psíquica. A minha empresa oferece retiros e programas corporativos. Temos uma equipe de médicos, cientistas, psicólogos e terapeutas. Nós estudamos ritos de passagem de civilizações antigas. Nós identificamos as mudanças neurais acionadas por esses ritos e nós produzimos efeitos semelhantes nos cérebros dos nossos clientes, utilizando métodos modernos, seguros, aculturais e validados por evidências neurocientíficas. Então, adorei o que você falou, adorei o nome da sua empresa, inclusive, tem muito a ver com o que sou apaixonado por esse assunto. E adorei o que você falou sobre as mágoas, que são más águas. A minha empresa tem um retiro chamado Águas Passadas, que é justamente para falar dessas águas que já passaram. E quando o Fábio e a Tiziane me disseram sobre a espinha dorsal dessa nossa conversa aqui, eu fiquei arrepiado. Foi uma grande sincronicidade, uma super coincidência, porque esse tema de cuidar de quem cuida tem tirado meu sono ultimamente. Tem sido um tema de muito interesse para mim. Nos retiros corporativos que a gente faz, eu já recebi algumas pessoas de RH, alguns executivos. Nós temos um programa de cortesia para alguns executivos de RH. Eles têm gratuidade nos retiros. E é impressionante como eles chegam absorvendo toda a carga de uma organização inteira. E o que eu vou dizer agora é o que mais me impactou, na verdade. Às vezes, devido às narrativas inconscientes que os profissionais de RH repetem para si mesmos, nem eles reconhecem que eles estão carregando demais. Eles acham, não, eu preciso ser firme, eu preciso ser forte, porque eu sou o pilar da organização, e realmente é, mas eles também têm o direito de estender a mão, ela também tem o direito de pedir ajuda, e acho que esse debate é fundamental. Então me comove muito essa conversa que está vindo à tona aqui. Quando o profissional de RH entende isso, que ele também é ser humano, né, também é humanizado, eu acho que esse é o início de um projeto muito lindo, muito transformador para a organização inteira. Então, esse sou eu. Espero poder ajudar com alguns insights e fico honrado de estar aqui com vocês. Prazer. Sim. Ok, para conversar a nossa roda aí, né? O Fábio, ele é o nosso mediador, mas eu sugeri para o Fábio, para que a gente pudesse, primeiro de tudo, que ele pudesse trazer para a gente, do ponto de vista dele e da TOC, que é a empresa dele, que trabalha com humanização, o que é essa humanização? E como que o RH pode estar usufruindo, né, dessa humanização? Então o Fábio vai falar um pouquinho, que é muito negócio dele, muitos anos de humanização, não é, Fábio? Bem, como estava falando, são 21 anos de mercado, tratando diretamente, é o maior público consumidor dos nossos produtos, tem uma série de demandas diferentes, né, a área do RH. Então, já tivemos todo tipo de contratação, necessidade para dentro da empresa, com a questão da gestão da qualidade de vida, processos de melhoria, clima organizacional, mudança na empresa, reestruturação,
Enfim, então, um ambiente humanizado é mais do que necessário, é o pilar da empresa. É um processo onde ficou na incumbência do RH toda a transformação ao longo desses anos. E agora você vê, essa mudança é tão constante que agora veio o ponto da NR1. Né? O que já era, sempre foi necessário, agora virou obrigatório. Teve que vir agora uma normativa, teve que vir uma base pesada, sugerindo fiscalização, para que isso fosse coberto, né, e executado dentro da empresa. É importante a gente analisar que essa transformação caiu mais uma vez dentro do colo do RH. Né? Então, assim, ficou para um grande pacote para vocês fazer com que isso seja disseminado não só para baixo, né, mas também levar a cultura para o campo da diretoria, o que é uma parte muito difícil. Então, a gente vê isso com muito carinho e o suporte que a gente procura dar constantemente para o RH para que isso seja efetivado. Dentro do nosso trabalho, a gente apresenta uma série de soluções, porque a gente entende que só a ferramenta interna, muitas das vezes, não é absorvida. Então, precisa de suporte para isso. Então, dessa forma que eu quero deixar aqui um trabalho importante que necessita estar 24 horas sendo visto e bem visto da empresa, e um setor, mais uma vez, responsável por isso, com a transformação da empresa, que é o RH. Assina embaixo. Bom, e aí a gente vem falando um pouquinho, né? Eu acho que é importante falar que momento é esse que o RH está vivendo, né, gente? Vamos lá. Só olhando os últimos 5 anos, veio a tal da pandemia. Nunca mais a nossa vida foi a mesma, né? Então, por exemplo, a gente tinha o híbrido ou o home office como uma raridade e hoje ele passa a ser um pré-requisito mínimo dentro das empresas. Então, a gente está nesse contexto. E aí? Tudo que demanda pra gente? Aí, eu até escrevi, tá? Porque é tanta coisa que tem acontecido. Pandemia. Aí tem outra coisa. E aquela nova geração? Que a gente mais escuta como RH, né? Eu não aguento mais, eu não sei o que fazer com essa geração, não tem jeito. Tem jeito. Altos índices de doenças mentais. Gente, 65% dos profissionais de RH no Brasil hoje apresentam algum sintoma de problemas de saúde mental. Eu, neste momento, estou medicada, mas já fui vítima disso. Então, eu posso dizer para vocês, sim, que faço parte desses 65%. E aí, mais 2 coisinhas básicas, bem de leve. Inteligência artificial, né? Nem bagunça a nossa vida, nem tem bagunçado. Começa pelo LinkedIn, né? E o Fábio já falou NR1. E aí, como é que a gente vive com tudo isso, gente? Então, esse é o contexto que a gente quer falar um pouquinho. Por que o RH precisa se olhar? Né? E eu acho que o Thiago também pode complementar um pouquinho. O Thiago é um grande estudioso das questões de neurociência. Por que o ser humano precisa se cuidar? Se autocuidar. Consegue falar um pouquinho pra gente? Uau! Eu poderia ficar a tarde toda aqui desdobrando esses temas. A gente estava falando um pouquinho ali na sala adjacente, antes de começar as atividades, sobre, e isso é algo que eu vejo nos retiros que a gente conduz, sobre como microtraumas inconscientes são gatilhados em ambientes organizacionais que não estão prontos, às vezes, para essas expressões que você está mencionando, né, Tiziana? Hoje em dia, quando a gente fala da palavra trauma, muitas pessoas pensam, mas peraí, o Thiago está falando de violências, abandonos. Não, eu acho que hoje em dia esse conceito de microtraumas inconscientes traz muito para a pele a ideia de que todos nós carregamos certas marcas no sistema nervoso autônomo que nos tornam muito suscetíveis a estímulos, burnout, excesso de trabalho, estresse. E a gente precisa olhar para esses microtraumas inconscientes. Eu acho muito corajoso, você
tendo falado isso, né, do seu histórico. Parabéns por ter trazido isso, porque eu realmente acredito que todos nós somos portadores de algum quadro de gatilhos, às vezes subclínicos, que estão ali abaixo da superfície, e quando esses gatilhos vão ficando frequentes, a gente deixa de perceber que eles estão acontecendo. Passamos a normalizar esses gatilhos e dizemos coisas como: não, a minha personalidade é assim, eu sou assim mesmo, eu sou nervoso, eu sou pavio curto, me deixa, é meu jeito. Ou então, não, eu sou medroso, me deixa, eu sou assim. Mas a gente não precisa ser assim. O que eu chamo de minha personalidade, com frequência, é um empilhamento de gatilho sobre gatilho sobre gatilho. Eu acho que o primeiro passo para a gente conseguir trazer algum grau de reparo psíquico é a gente reconhecer que todos nós somos portadores desses vícios neurofisiológicos. Não é um quadro etéreo, abstrato, são realmente marcas neuroquímicas que fazem as nossas redes neurais se comportarem de maneiras recorrentes, provocando obstáculos repetitivos no trabalho, nos afetos, na família, na vida social. E é muito nobre, eu acho, a gente começar a olhar isso com franqueza. Só completando em relação a isso, a gente percebe que muitas das vezes o RH, ele quando chega com a necessidade de estar fazendo uma dessas transformações dentro da empresa, ele sente justamente isso que você falou, o peso, né? Mais uma responsabilidade, mais uma coisa para eu agir, mas ele recebe tanta carga e não tem muitas das vezes aonde ele escoar essa carga grande que ele recebe, né? Coisa que a gente também mencionou ali. Então, assim, quem está olhando pelo profissional RH, que por uma série de vezes não é visto como uma atividade fim da empresa, tem brigas com o orçamento dentro da empresa, né, para poder realizar alguns processos dentro dela, tem o desafio de realizar uma série de ações, não tem o entendimento de outras lideranças para poder contribuir para que as situações aconteçam, então tem que lutar para que realmente seja tudo respeitado, de acordo com o cronograma dele, e no final ele está super estressado. Já participei de reuniões em que o próprio profissional anunciou: eu estou à beira de um burnout. Então, assim, eu vou tirar férias, ninguém me liga, o evento está aí, o processo está aí. Então, assim, é de suma importância que o RH também reconheça a necessidade. O profissional RH, né, quando a demanda está super lotando já o lado profissional dele, e não tentar ser super-herói, né, para não chegar a esse ponto e ficar afastado do processo. Um parênteses rápido: existem evidências neurocientíficas de que, se logo após a ocorrência de um evento estressor, uma pessoa tem o amparo de uma rede, seja da sua família, seja dos seus amigos, seja de uma organização terapêutica, acompanhamento terapêutico, se logo depois do evento essa pessoa consegue ventilar, processar em voz alta aquele material psíquico que está sendo removido dentro dela, esse evento estressor talvez não se torne um trauma. Existe uma diferença entre trauma e evento estressor. Evento estressor é um acontecimento externo, uma briga, um chefe que levanta a voz, né, um prazo perdido. Um trauma é uma marca, uma assinatura neurobiológica que vai gerar um comportamento recorrente em função da internalização desse evento estressor. É como se aquele evento ficasse em looping na vitrola quebrada, que é o inconsciente, né, continuando anos depois. É como se tivesse alguém dentro de mim que 5 anos depois acha que aquele evento está acontecendo agora. E o desabafo é capaz de fechar esse loop, é capaz de mandar uma mensagem para a psique dizendo: o trauma já acabou, agora você está seguro, você está em paz, e agora você pode voltar a aprender, a produzir, a conversar, a se apaixonar, a tudo, qualquer coisa boa da vida. Gente, ele é maravilhoso, né? Caramba, cara, eu adoro neurociência, mas é tão difícil, né? Mas, só fechando o que eles estão falando, então quem vai cuidar do RH? Tem um convite para fazer para vocês. Vamos nos cuidar? Não
vamos ficar esperando, não, alguém nos cuidar? Muitas vezes eu falo assim, nossa, mas aquele cliente, poxa, ele poderia ter tido um pouquinho mais de cuidado e agido diferente comigo. Não vou ficar me lamentando, não. Não vou deixar ficar aquele looping, eu vou lá para minha terapeuta. Eu vou sentar com ela e falar, mas eu fiquei muito brava. E aí, gente, são várias questões. Tem uma amiga, ela pergunta assim para mim, ela trabalha CLT. Ela pergunta assim pra mim, eu já fui lá 20 anos CLT, eu sei muito bem como é que é, né, Ale? A Ale falou também, 20 anos CLT. Que horas você vai pra academia? Terça e quinta, 10 horas da manhã. Hora de aposentado, né? Não me importa. Amanhã eu tenho uma agenda que eu não vou conseguir de manhã, mas à noite eu vou falar com certeza. Porque se eu deixar, a minha agenda fica toda ocupada, gente. Então, vamos nos cuidar. Exercício físico, alimentação. Poxa, mas eu não estou comendo direito. Eu estou tão focada no trabalho, eu não estou comendo direito. Meditação, terapia. É exatamente o que o Thiago está falando. A gente absorve muita coisa, é muita energia que a gente absorve durante todo o tempo. Então, terapia, gente, é muito importante. E outra coisa que eu queria só complementar, eu acabei não comentando no começo, vocês estão vendo essa logo aqui, Dale Carnegie. Não sei se todos conhecem Dale Carnegie, já viram esse livro? Sim. A grande maioria, com certeza. Hoje, além da consultoria, eu sou uma representante de Dale Carnegie, e Dale Carnegie ele trabalha relacionamento. Mas quando a gente faz o treinamento base de Dale Carnegie, que é 3 meses, sabe para onde, na maior parte do tempo, a gente olha? Para dentro. E isso transforma a vida. Tem transformado a minha. Convido vocês a me seguirem, porque eu sempre estou divulgando os eventos de Dale Carnegie. Tem muita gente fala assim, Dale Carnegie é muito tradicional. São 112 anos, é muito caro. A gente tem feito eventos gratuitos. Então, me sigam, está aqui no Instagram, Ticiane Vias. E vocês vão ter oportunidade de participar, porque realmente muda a vida. E além disso, o que mais são exercícios de autocuidado? Eu estou louca para ir naquela massagem lá, tá? Vamos lá no começo, né? Por que atividade de descompressão nas empresas, né? Há mais de 20 anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, o pessoal antigo de RH vai lembrar a grande história da ginástica laboral ali nas Kawajima, debaixo da ponte Rio ali, aquele espaço todo, os japoneses subiam nos contêineres, faziam aula com os profissionais. Mas existem históricos de ginástica laboral ao redor do mundo inteiro, né? O exército da Rússia, enfim, uma série de outras nações já faziam essa atividade como forma de preparo, né, para aquele profissional, para aquele combatente fazer a sua atividade física, de alguma forma, atividade física, laboral, enfim. E a atividade de descompressão dentro da empresa veio por uma necessidade realmente de interrupção e cuidado. O estresse cerebral ali, aquela pessoa conectada o tempo todo, sob pressão, é meta, é ligação, é reunião. Então, se ele tem aquela pausa de 15, 20 minutos, faz um momento de descompressão. É impressionante como é que assim, o terapeuta, né, a nossa que está lá depois que a gente fez a massagem, pode falar sobre isso. Eles viram quase um psicoterapeuta, porque pessoas chegam lá, choram, falam da vida, dormem, roncam. É um momento de desconexão total, é um relaxamento. Esse momento de cuidado que é necessário na empresa. Então, todos os profissionais que estão dentro de uma empresa precisam desse momento que ele possa fazer a sua descompressão. E tem empresas que proporcionam não só a ginástica laboral, como shiatsu, meditação, mindfulness, seja ela qual for a atividade. Mas sabe o que eu percebo? Que muitas vezes o RH não participa. Ele contrata e ele não participa. Ah, mas é porque eu não tenho tempo. E aí começa o processo dele. A gente percebe isso demais. Eu falo, não, então quer dizer que você contrata para toda empresa
e você não participa, você não se dá o privilégio de se cuidar nesse momento, então, assim, a interrupção é um momento da onde você se inspira novamente, alimenta o teu cognitivo, né? Aquela pausa te restaura. Então, respeita o momento de pausa se a tua empresa te permite. Se não te permite, eu, por exemplo, sou motociclista, né? E eu sou um cara super agitado. Então, o meu momento de meditação, acredita, quando eu estou meu capacete fechado, na estrada, viajando. Então, isso, periodicamente, anualmente, eu faço viagens. Eu já fui para a Bahia de moto, já fui para Santa Catarina de moto. E Minas de São Paulo é bate e volta, eu vou ali e já volto. Então, assim, esse momento que eu também preciso de cuidar de mim, descomprimir. E apesar de ser casado, muitas vezes eu vou sozinho, que é o momento que eu realmente preciso me descomprimir. Entendeu? Ainda bem que a esposa hoje não está aqui, que a ideia é minha sócia. Então, você já vê, né? 24 horas juntos, 24/7. Então, assim, é importante isso que a gente está querendo fazer com vocês. Saúde mental não é um assunto em voga, não é à toa. Os índices estão todos aí. Já fazem, eu acho que uns 4 ou 5 anos que entrou no CIT, né? A questão da saúde mental. Então, coisa que não fazia parte. Então veio à tona isso, essa necessidade. As empresas de qualidade de vida como a nossa nunca foram tão requisitadas como agora, entendeu? Como soluções. E tudo hoje, pela velocidade da internet, pela necessidade da urgência de você estar quase 24 horas conectado no trabalho, ou por e-mail, ou via WhatsApp, te torna uma pessoa que não desliga. Entendeu? E aí começam todos esses processos, pelos vistos, não só de burnout, mas também dessa lei 14.457, que é a do assédio moral. Da onde veio isso? Qual é a falha de caráter ou necessidade que está trazendo isso para dentro da empresa? Então, assim, é necessário a gente estar sempre olhando para o nosso processo de evolução pessoal. Saber até onde também o trabalho agrada a gente, até onde aquilo é necessário. Tem pessoas que entram no ritmo e falam, não, mas eu gosto, está te pensando que você gosta. Né? Então, é isso. Passa para o próximo, outro, agarra o microfone no solto. Existe na mitologia um arquétipo, né, arquétipo do curandeiro ferido. Quirón, exatamente, no caso da mitologia grega. O curandeiro ferido é aquele que passa por um processo psíquico chamado de a noite escura da alma. Olha que poético. Que é um processo de chegar no fundo do poço dentro de si mesmo, de encontrar as suas sombras, um lugar de desesperança, mas achar uma força nova, inesperada. E é aí que, segundo a jornada do herói, né, que é uma estrutura mítica, narrativa que muitos aqui devem conhecer, é aí que ele se torna capaz de orientar outras pessoas e ajudar os outros a atravessarem esse submundo interior, porque ele atravessou primeiro. Então, assim, quando você diz, né, que você conhece esses assuntos por experiência própria, isso só te torna mais hábil, mais forte, mais capaz de conduzir outras pessoas por esse vale escuro da alma, e você se torna uma curandeira também, mais potente. Então, no mínimo, executivos e executivas de RH se tornam profissionais melhores quando têm a coragem de olhar para dentro de si e curarem as suas próprias feridas. Parece até que a gente combinou todos os detalhes, tá, gente? Está sendo uma conversa muito solta, não foi super planejado todos esses pontos. E eu estava exatamente pensando em trazer aqui um pouquinho do que o Thiago está falando, né? A gente está falando de autocuidado, olhar para dentro, e aí algumas que vocês podem estar pensando assim, sim, muito fácil falar isso, né? Mas vai lá no dia a dia. E eu estou no dia a dia. Então, eu sei que não é tão fácil, né? Muitas vezes parece muito fácil. Vai na academia, come direitinho, mas é aí lá no dia a dia. Então, sim, a gente está trazendo algumas dicas para que vocês possam se cuidar mais, mas algo que eu percebo muito no dia a dia. Hoje eu tenho muita atenção
para não me deixar afetar pela emoção do outro. Eu acho que essa palavra, né, Tiago, é uma palavra X. Emoção é uma palavra-chave. Quando a gente se deixa, e a gente sabe que os nossos clientes, seja clientes internos ou externos, muitas vezes eles chegam para nós muito emocionados, né? Às vezes o problema é muito pequeno, mas ele chega com uma emoção, com uma bagagem, que, cara, é como se estivesse morrendo alguém. E aí, como é desafiador a gente respirar e falar assim, tá, mas me conta melhor isso, porque o cara ele vai contar isso e ele mesmo vai perceber que o problema não é tão grande. Só que para isso a gente precisa estar com a nossa emoção controlada. E esse é um desafio. Então, o controle de emoção é algo que eu queria trazer para vocês. E aí eu gosto de contar histórias. O que nos ajuda a contar, o que nos ajuda a controlar um pouco da nossa emoção como RH, eu acho que é a gente ter consciência da nossa autoridade. Então eu vou contar uma pequena história. Semana passada minha pia começou a pingar, e aí eu liguei para o meu locador e falei, olha, a pia está pingando, né, a água, meio ambiente e tal, a gente precisa arrumar. Disse, isso é fácil. Mas é muito fácil. Compra tal torneira, já me mandou lá no Mercado Livre e tal. Qualquer coisa eu dou um pulinho aí, tá bom. Comprei, chegou a torneira, mandei mensagem para ele. Então, tá aqui já. Disse, mas é tão fácil que até você faz. E aí eu, né, aquele negócio que a gente tem que... eu resolvo. Bom, gente, sexta-noite, eu trabalhei muito semana passada. Sexta-noite eu fiquei 2 horas na tal da pia. E aí compra mais, não, tem que comprar mais, não sei o que, sábado mais 3 horas, eu fiquei 5 horas para resolver esse assunto. Chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu não sei fazer isso, eu não tenho autoridade. E o que eu quero trazer de reflexão, ele foi lá e resolveu em 10 minutos, ainda mandou um vídeo bem feliz, eu falei, que lindo, nunca mais ele vai me convencer de que, ou nunca mais eu vou me convencer de que eu posso. Não, eu não tenho autoridade. Mas a gente tem que ter muita ciência do que a gente tem autoridade. E muita segurança do que a gente tem autoridade. E a gente tem autoridade, a gente estuda sobre gestão de pessoas. A gente tem a experiência, a gente tem bagagem. Tenhamos confiança na nossa autoridade. Isso faz com que o nosso trabalho se torne menos emocional, se torne mais fácil e trago de volta, gente. É porque isso aqui tem sido minha Bíblia, tá? Desculpa, mas tem sido minha Bíblia. Isso aqui ajuda a gente a mostrar para o outro que como o outro pode controlar as emoções dele, tá? Então, quem quiser depois estar comigo, pode dar uma olhadinha, tá? Porque isso realmente faz toda a diferença. Mas, acima de tudo, eu quero trazer a autoridade. Confiem no que vocês sabem, no que vocês conhecem. Não deixa a síndrome do super-homem tomar conta e vocês acharem que vocês vão conseguir trocar uma torneira se vocês não vão conseguir. Por outro lado, eu quero trazer o seguinte, eu muitas vezes saio do cliente com a autoestima lá embaixo. Poxa, eu devia ter feito diferente. Não, mais uma vez, não somos super-homem. E aí, se a gente não tá, esses dias, de verdade, eu adoro contar histórias, tá? Falo sendo repetitivo. Eu saí de uma reunião de 3 horas para a gente começar a estabelecer a estratégia de avaliação de desempenho. E eu saí daquela reunião e falei, cara, não consegui acrescentar nada. E se a gente não estiver atento, a autoestima vai lá no pé. Então, essa é a hora de dizer, peraí, eu conheço isso, eu sei do que eu estou falando, eu tenho autoridade. Ontem eu apresentei o resultado para eles me deram nota 5, o RH sabe o que é nota 5. Ticiane superou a expectativa. Agora sim. Mas se eu tivesse me deixado lá no chão, eu não ia conseguir criar, eu não ia conseguir trazer a solução. Então, a autoridade e a autoestima. Olhem para isso. Eu li esse livro décadas atrás, amei, assino embaixo da recomendação da Ticiane, e eu lembro de ter lido sobre a importância do espelhamento. Eu queria falar 2 palavras sobre isso. O profissional de RH, ele pode ser um exemplo vivo das técnicas e dos conhecimentos que ele ou ela transmite.
existe uma classe de neurônios no cérebro humano chamados de neurônios espelho. É um tipo de neurônios que ele é treinado para espelhar comportamentos e modular hábitos por observação, não só por aprendizado intelectual. Quando o profissional de RH incorpora as características sobre as quais ele discorre ou ela discorre, isso vira um livro vivo, um manual vivo, e todos os colaboradores de uma organização conseguem olhar para pessoas como a Tiziane, de fato, e, sem intelectualizar, trazer visceralmente, somatizar aquele comportamento. Quando o Fábio fala, por exemplo, da paixão dele por motocicleta, por exemplo, você até mostra... Tem uma pulseira que é uma corrente aqui no teu braço. Ele me contando na nossa primeira reunião sobre esse amor que ele tem por esse universo da motocicleta, eu lembro que acionou os meus próprios processos neurais sobre entusiasmo, amor pelo que eu faço. Não por motocicleta, porque se eu subir uma motocicleta parada, eu caio. Mas pelas coisas que me despertam paixão, que são roteiro, por exemplo. Eu fui roteirista durante 10 anos da minha vida, trabalhei na Globo, escrevendo séries, filmes e tal. Então, esse é o poder, eu acho, de um exemplo vivo, né, Tiziane e Fábio? Eu acho que isso passa por humanização. O profissional de RH que é apenas uma cartilha, eu acho que ele não tem um poder de transmitir tanto conhecimento vivo, incandescente, do que aquele que realmente sente na pele, né? Fica até difícil para mim, né? 2 falas ali, depois só no que para mim aqui. Vou tentar aqui transmitir mais alguma coisa. Mas ela falou um ponto interessante, que eu vou até levar para a minha vida também sobre essa questão da emoção que a gente tem recebido, né? Dentro dos nossos processos de trabalho. Eu constantemente, hoje, cuidando de 4 empresas, né? O Instituto, volta e meia, eu estou reunião online, e tem um profissional meu lá acenando para mim, já com um olho desse tamanho. Eu falei, eu acho que o prédio está pegando fogo. Eu acho que agora é que eu corro para... Entendeu? E quando você vai ver, é uma bobagem. Não, tem que comprar material que tem dentro dessa semana. Eu falei, gente, não dá para esperar um pouco? Não dá. Então, assim, a carga que a gente recebe constantemente, não vou dizer que não são problemas para eles. De repente, aquilo ali, de fato, aquilo toca, mas a carga emocional, ou a gente que ocupa o espaço de liderança dos problemas, do entorno, é uma coisa assim, fora do comum. Tem dia que a vontade que eu tenho é minha tarja preta. Eu falei, cara, eu vou esquecer que eu sou da gestão de qualidade de vida, porque muitas vezes eu até falo para o meu cliente. Não, para eu te dar a qualidade de vida, eu perco a minha. Porque, assim, já trabalhei com alguns... Eu tenho parceiros aqui na sala, e assim, a gente manda um profissional para fazer uma atividade, o profissional atrasa alguma coisa, a gente recebe ligação, e aí tu liga para o profissional, ele não está atendendo, falou, cara, e agora? Foi assaltado aqui no Rio de Janeiro, né? Perdeu o telefone. E eu acredito que também sejam coisas que aconteçam com vocês, né? Acredito sim, tenho certeza. Profissionais que passam por problemas pessoais, problemas familiares, uma série de questões, vai recolhendo essa carga. Uma história também que passei por uma situação no cliente, já está conosco há 20 anos, de 21 está conosco há 20, contrato, repetido. E no meio daquela primeira crise lá em 2010, que foi a bolha, coisa e tal, fui convocado para uma reunião, e quando eu cheguei na empresa, o RH inteiro me recebeu chorando. Eu falei, gente, que foi, fulana? O que está acontecendo? Está tudo bem? Está passando mal? Ela falou, faz ideia, acabei de mandar meu padrinho embora, demiti meu padrinho. A empresa está aqui, downside, mandando assim. Eles mandaram mais de 2.500 pessoas embora. Então, assim, olha a carga que o RH recebeu. Uma pessoa que já estava com ele há mais de 10 anos trabalhando junto, virou padrinho do filho lá, e ele ficou responsável por mandar o cara embora, sabendo tudo que aquela pessoa passa na vida dele. Então eu vou dizer que esse RH hoje estava com problema, entendeu? Então assim, não teve nem condições de ter reunião. Eu falei, não, eu acho legal nesse clima de conversar no outro dia, no outro momento, você não vai ter clima para isso. Ela falou, tudo bem, mas vou te dizer uma coisa, agora que eu vou precisar da ajuda de vocês.
com esse momento da crise da empresa aqui, mandando esse monte de gente embora, o clima está horrível, agora mais do que nunca precisa da ajuda de vocês. Então a gente percebe que são profissionais que, né, eu estou com 52 anos, eu vi bem dizer a criação do RH, quando só existia departamento pessoal. Eu fiz curso de departamento pessoal lá na minha juventude, e depois veio o RH, etc., e quando foi ganhando força. Eu venho, ainda mais vim trabalhar num segmento que eu trato diretamente com vocês. Então, assim, eu vejo o crescimento do setor de uma forma assim, exponencial. Esses dias mesmo eu vi um vídeo do CEO da CIMED, ele falando que o grande boom da empresa dele foi quando ele pegou o RH pela mão e falou: deixa eu entender a minha empresa. Eu quero conhecer cada espaço da minha empresa. Saber aonde estão almoçando, aonde estão trocando de roupa. Porque eu preciso que a minha empresa comece a entender sobre todo o meu processo de venda. Porque lá na frente eu quero que o jurídico pense em venda, o próprio RH pense, todo mundo pense em venda, porque a atividade fim da empresa é venda. Mas vamos começar isso por onde? Pelo RH. Olha isso. Então, assim, e eu tenho percebido alguns clientes meus também que estão começando o que antes achava que o RH, entre aspas, era o passivo, que eu já ouvi a empresa falar isso, entendeu? Porque não está dentro, como eu falei, não está dentro da atividade fim da empresa, né? Muitas vezes, não sei se não é consultoria, né? Como já foi algumas personagens, enfim. Mas não está diretamente ligado a isso, mas hoje não. Hoje, pelas questões humanizadas do processo, hoje identificando que realmente aquela ferramenta humana ali dentro é crucial e fundamental, e agora com a geração Z que não quer ficar mais na empresa, né? Então mais um processo para RH cuidar, né? Dos novos bebezinhos que estão chegando no mercado, que está cheio de vontade. Desculpa aqui minha colocação, né? A gente está numa terra danada de mimimi, então tem que tomar até cuidado com o que eu falo, mas mais os bebezinhos agora que não querem permanecer na empresa, só trabalha se for isso, se for assim, se for assado. Eu tive também lá que não durou nem 3 meses, aí depois olhando no LinkedIn dela, mudou de emprego 5 vezes em 4 meses. Então, assim, são processos hoje que vocês realmente têm que olhar, têm que tomar conta de toda essa questão humana na empresa, mas voltando e sendo, né, repetitivo. Tem que se cuidar, tá? Que não está fácil para ninguém. Eu quero pegar um gancho do que o Fábio falou aqui. Estou só cuidando do nosso horário, né? Estamos quase, né? O Fábio comentou sobre a questão das novas gerações, né? Uma coisa que eu imagino que muitos de vocês aqui já acompanhem e conheçam a questão dos perfis comportamentais. Como vocês viram, né? Eu sou especialista disso. Eu trabalho com DISC praticamente todo dia, inclusive eu estou com DISC para desvendar aqui no meu aplicativo, que eu estou louca para ver, né? E quanto mais a gente conhece, mais a gente quer entender, quer saber, quer entender o que está certo ou não. Então, uma recomendação que eu dou para quem não conhece muito sobre perfil comportamental, quem trabalha com pessoas, estudar isso. Eu sou uma estudiosa do DISC, tem outras metodologias também, eu gosto muito do DISC, eu vejo muito sentido. E é impressionante, né? Você começa a conversar com uma pessoa e você, por exemplo, Tiago deu várias pistas, né? Com certeza ali um S ou um C do DISC ele tem, né? Perfeccionista, ele deve ser um pouco C se a gente fizer um DISC. Então, como ajuda a gente a lidar com isso, lidar com as emoções, e aí ajuda a gente a lidar com as próprias emoções, porque a gente está relacionando todo o tempo, né? Então, uma das dicas aí que eu deixo é essa, e uma coisa que eu não posso, eu tinha pensado em falar para vocês, que eu não quero deixar de falar. Gente, falando de autoridade, voltando um pouquinho, não deixa a postura profissional de lado. A postura no sentido da gente chegar e se colocar mesmo. Poxa, mas eu sou consultora, mas os meus valores não tem nada a ver com os valores daquela empresa que eu trabalho, que eu estou atendendo. Às vezes é melhor a gente demitir um cliente do que ficar batendo e dando murro em ponta de faca. Trabalho numa empresa que eu não encaixo com o perfil, com os valores. Quem vai conseguir ter saúde mental trabalhando num lugar que não tem nada a ver com seus valores?
E às vezes a gente tem que olhar para o lado e falar, eu acho que é melhor eu mudar mesmo, porque às vezes o que não se muda, tem um ditado que fala isso, né? Não se muda, eu me mudo, alguma coisa assim. Às vezes, eu não estou dizendo que tem que ser isso todo o tempo, mas às vezes é uma alternativa. Eu já pensei em demitir cliente. Com certeza. E sou bem capaz. Se não casa com os valores que eu mostrei ali, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando mostrar uma realidade, mas a pessoa não está conseguindo ver. Talvez seja melhor ele ter outro consultor com outros valores. E quem está na empresa dele não está bem, talvez tenha que se mudar. Porque é a minha emoção. É a minha saúde emocional. Tá? Então, isso é o que eu queria trazer. Tenho só uma frase final, hora que a gente chegar aqui no final mesmo, mas acho que estou satisfeita. Amei. Obrigado por vocês dois, obrigado a todo mundo, foi ótimo. Bom, talvez vocês tenham detectado entusiasmo na minha voz falando sobre esses assuntos, né? Eu sou apaixonado por esses temas. Eu dou palestras gratuitas em empresas, em organizações, então algumas pessoas aqui já viram palestras minhas, Nádia, né? Quem quiser falar mais sobre isso, falem com o Fábio. Eu tenho uma parceria nascente que tenho certeza que será duradoura com a TOC. Podem falar direto comigo, ou se quiserem saber um pouco mais, o site que mais encapsula a natureza do meu trabalho seria o neuroempresas.com, tudo junto, neuroempresas.com. E foi uma honra. Espero poder contribuir cada vez mais no processo de transição psíquica de todos nós, inclusive o meu. Eu também só tenho a agradecer aqui a oportunidade, falando da importância do trabalho de vocês. Eu espero que vocês nunca desistam do objetivo de vocês em relação quanto é RH. Eu acho que RH literalmente é vocação, não é nem uma escolha, né? É uma vocação, porque trabalhar com pessoas, trabalhar com o problema das pessoas, dar suporte à existência e à continuidade de um processo dentro da empresa. Conheço as dores de vocês porque eu circulo com vocês dentro da empresa, eu escuto, eu observo, eu ajudo a achar soluções. E quando eu vim para essa questão da pessoa com deficiência, junto à Rede Incluir, primeiro, para quem não sabe, eu tenho uma irmã que é uma pessoa com deficiência, tem esclerose múltipla, está na fase cadeirante. Na fase cadeirante. Então, é um processo doloroso para a família. Meus pais, graças a Deus, são vivos, mas passam por isso conosco. E quando eu fui para a empresa e com esse projeto, apresentar as questões da contratação da pessoa com deficiência, é um pouco daquilo que a Alessandra falou, né? A empresa diz que quer contratar, diz que precisa, mas o diz se refere a um papel que está lá na mão do jurídico e um TAC enorme assinado. E ele tem que projetar aquilo na empresa, senão esse TAC é uma fonte multiplicadora incrível. Os nossos parceiros institucionais são o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, a OAB, INSS, CAI, SINS. Então, uma coisa que eu tenho aprendido muito são sobre essas leis e a capacidade astronômica que elas têm. Eu tenho parceiros do Instituto lá com multa de 4.700.000 e outras por aí abaixo, entendeu? Então, eu sei também, né, falando um pouquinho sobre essa parte da inclusão nas empresas, um processo de humanização. Eu estou procurando palavras para não ser cruel, mas está meio longe, porque eu acho que a palavra básica que é seria respeito, para mim, né, a minha opinião, tá, gente? A palavra básica que seria respeito. Se houvesse literalmente respeito entre os seres humanos, não haveria necessidade de tantas leis para a inclusão, vamos dizer assim, para a questão da inclusão. Tá? Então, assim, a pessoa não consegue entender que ali tem um ser humano e ele é hiper capaz. O que a gente recebe de pessoas formadas no Instituto Rede Incluir, você pode a gente ajudou uma instituição, não quis de sucesso, acho que eu posso falar. O Viva Rio precisava contratar 360 pessoas com deficiência na área médica, que eles trabalham com a área médica.
A gente ajudou eles a contratar e hoje eles têm 500. Mas por quê? Primeiro, seguir uma trilha que a gente recomendou. A gente não entrega a fórmula mágica. Eu aviso logo. Primeiro, aqui é trabalho. Ninguém vai te inventar fórmula mágica, vai vir com aplicativos, com pirotecnia, nada disso. Vamos montar aqui uma equipe interna, vamos ajudar a escolher essa equipe que vai estar imbuído com esse sentimento de contratação e entendimento do que é a pessoa com deficiência. Não dá para ser diferente. Tem que descortinar isso à tua vista. Entendeu? Você não vai só cumprir cotas, você vai deixar profissionais. Então, enfermeiros, fonoaudiólogos, médicos, terapeutas, nutricionistas, encontramos todos. E não foi só no município do Rio, não, que eles estão espalhados pelo estado do Rio. E ajudamos outras empresas. Araújo Abreu também foi outro case de sucesso na área de construção civil. Mas a gente tem que fazer o quê? A cultura inclusiva, uma educação interna. Você tem que mudar o olhar da empresa. É como você falou. Se você chegar lá e a empresa é resistente, o cara continua falando dinheiro, taque, dinheiro, taque. Falo, o cara não está me escutando. E uma outra coisa que eu falo para eles, porque quando a gente assina um contrato, um termo desse, hoje nós somos a única instituição recomendada, não governamental, pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério Público, para ajudar empresas a fazer esse tipo de processo. A Rede CUI é única. Quando a gente recebe esse tipo de incumbência, a gente assina um contrato com a empresa e é apresentado para esses órgãos, nós somos fiadores do problema da empresa. Então, cadê o respeito? Cadê a humanização do processo? Cadê o entendimento da cultura? Porque eu sei que muitas vezes o RH quer fazer a diferença e não consegue. Entendeu? Mas na hora de ficar no ouvido do RH, cadê o resultado? Cadê isso, cadê aquilo? Aí vem o jurídico junto, mas eu estou aqui contra a luta, você... Não, mas peraí, inclusão não é só isso não, explica a ele. Cadê a NBR 9050, acessibilidade pela empresa inteira? Entendeu? Cadê a economia de adequação? Cadê os processos para receber essa pessoa aqui? Entendeu? Para ambientar ela dentro da empresa. Cadê tudo isso? Ah, eu tenho que fazer isso? Não, tem que fazer isso. Aí só olha para mim e me diz, contrata como? Entendeu? Então, assim, é uma preocupação que a gente tem honesta de fazer mudança no mercado. Eu, tanto como qualidade de vida, né? O nosso lema lá é pessoas cuidando de pessoas, o nosso slogan, pessoas cuidando de pessoas, sempre foi esse. E essa questão também da pessoa com deficiência reabilitada. Entendeu? Então, assim, a gente tem um carinho enorme para a questão da inclusão. Essa é a nossa principal bandeira. Hoje nós temos uma casa chamada Casa Rede CUI Campo Grande. Caso queira também conhecer o processo todo, só falar comigo, né? Ou da Rede CUI, ou então da TOC, do nosso trabalho com vocês. Quando a gente assume o plano de saúde das empresas, a gente está bonificando até 100% toda a parte de qualidade de vida, porque a gente entende que uma coisa está ligada à outra, né? A gente vai cuidar da saúde preventiva com a parte da qualidade de vida, e a gente tem a parte da saúde quanto à questão do plano de saúde, lá dando suporte a você e a família. Então, assim, quero agradecer mais uma vez a Angélica, o André pelo convite, pela confiança. Eu quero agradecer a Tiziane e o Thiago por ter aceito o meu convite, porque eu honestamente, eu vou ser franco com vocês, eu estava falando com eles. Por mais que eu esteja 21 anos no mercado, eu estou vendo aqui rostos de profissionais de carreira. Então eu falei assim, quem sou eu sozinho para chegar lá na frente e falar um monte de coisa e influenciar as pessoas positivamente? Eu preciso alimentar mais, eu preciso dar mais do que eu sei que a expectativa é alta, então eu acho que eu consegui, são duas sumidades aqui, são duas pessoas fabulosas, dois profissionais de ponta, e eu tive a preocupação de dosar aqui um tipo de informação, um pouquinho de cada coisa para vocês, tá bom? Tudo por vocês. Obrigado mais uma vez, felicidade e sucesso.